Boa tarde. Eu ia fazer uma resenha muito rápida do conjunto de diplomas que foram aprovados no Conselho de Ministros e depois, particularmente, íamos ter sobre dois diplomas que foram hoje aprovados. Um que tem que ver com os princípios orientadores e estruturantes da reforma da administração local e outro que tem que ver com a matéria dos governos civis. Fazendo a resenha rápida, para além destes outros diplomas, que depois passarei a palavra aos senhores ministros aqui presentes para fazerem a sua apresentação, o Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que aprova o novo Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços de Administração Central, depois da negociação que teve lugar com os sindicatos ao longo do mês de agosto, como na altura foi publicitado. Aprovou também um diploma que procede a uma alteração na repartição de verbas resultantes da exploração dos jogos sociais e uma resolução do Conselho de Ministros que, no âmbito da administração local, prorroga o prazo da Comissão que está encarregue da elaboração do Livro Branco do Setor Empresarial Local para terminar os seus trabalhos a 15 de outubro do próximo mês. Aprovou ainda, por último, 4 propostas de resolução que têm que ver com acordos internacionais a enviar para a Assembleia da República no contexto de acordos celebrados entre a União Europeia, o Canadá, os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Eu passava então a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares para fazer a apresentação de uma resolução hoje aprovada no Conselho de Ministros que aprova os princípios orientadores e os eixos estruturantes da reforma da administração autárquica, da administração local. Muito obrigado. Foi hoje aprovado um projeto de resolução que permite iniciar todo um choque reformista no âmbito da reforma administrativa do país, que tem 3 objetivos. É uma reforma de gestão, é uma reforma de território e é uma reforma política. De gestão, já ontem teve um primeiro diploma que teve a ver com a suspensão da criação de empresas municipais. Vai continuar com iniciativas que pretendem estabelecer uma matriz de critério para a extinção e também para a fusão de empresas neste setor e iniciar um procedimento legislativo que permita um novo enquadramento legal para o setor empresarial municipal. E esta é na área de gestão, para além de uma iniciativa que consta do memorando de entendimento entre o Estado português e a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional e o BCE, que é o da revisão da Lei das Finanças Locais. Temos também uma reforma profunda sobre a redução, a organização do território, que tem como objetivo uma diminuição significativa de freguesias, dotando-as de escala, sem esquecer as suas especificidades locais. E tendo por base esta redução, todo este modelo vai ter por base tipologias de freguesias predominantemente urbanas e também freguesias maioritariamente rurais. Esta reforma é uma reforma que será traduzida toda ela num livro verde, que vai ser alvo de debate com as entidades representativas dos municípios, a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias. Todo este processo de reformas vai traduzir-se num número muito significativo de diplomas, com um grande envolvimento da Assembleia da República, em tudo aquilo que tiver a ver com a organização da democracia local, ou seja, a nova lei eleitoral. Essa será de iniciativa dos 2 grupos parlamentares da atual maioria. O Governo assumirá a iniciativa legislativa, ou seja, propostas de lei, em tudo o que tem a ver com a gestão e a organização do território. E será depois acompanhado pelos partidos da maioria, tudo o que tem a ver com a lei eleitoral para as autarquias locais. Deixar também aqui que vamos fazer uma ronda com todos os partidos com assento parlamentar e, em particular, há aqui uma especial atenção ao maior partido da oposição, que tem uma forte tradição no poder local, é o 2º maior partido em representação nas autarquias locais. Esta reforma será iniciada, já se iniciou, de facto, com a apresentação do diploma
que ontem foi alvo de discussão na Assembleia da República. Entendemos que no primeiro trimestre de 2012 tudo o que tem a ver com a gestão tem que estar já numa fase final. Serão constituídas por 10 propostas de lei, um projeto de lei e alguns decretos-leis que terão depois a ver com a regulamentação de muitas destas iniciativas. Este choque reformista, como vos digo, é um passo muito significativo, nunca traduzido em ações concretas no nosso país desde o 25 de Abril. Esta é uma reforma ambiciosa que pretende dotar o poder local dos meios e dos mecanismos de eficiência que lhe permita ser ainda mais capaz e mais próximo do cidadão naquela que deve ser a relação entre o cidadão e a administração. Esta é uma proposta para ser feita até ao fim de 2012, no decorrer do próximo ano. A nossa ambição é que até o último trimestre de 2012 esteja concluída, que tenha já reflexos na própria gestão das entidades municipais. Tem também um pilar muito importante, que tem a ver com as entidades supramunicipais, aquilo que são entidades baseadas nas NUT 3, que hoje já existem, que se chamam comunidades intermunicipais e que serão entidades que no futuro irão absorver parte significativa de competências delegadas pela administração central e transferidas pela administração local, para além do reforço das duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. É também aqui estimulado a fusão de municípios baseados pela sua contiguidade territorial. Portanto, este é um caminho que sabemos como se vai iniciar e que temos também a monitorização ao longo do próximo ano para que o Estado local em Portugal seja mais eficiente, seja mais enxuto e esteja mais próximo do cidadão. Eu proporia aos senhores jornalistas, porque o senhor Ministro Adjunto e o senhor Secretário de Estado da Administração Local vão ter de se ausentar, se tivessem questões sobre esta questão concreta que foi apresentada pelo senhor Ministro Adjunto, que colocassem agora as questões para que o senhor Ministro depois pudesse sair e nós continuaríamos o nosso briefing. Sr. Ministro Miguel Relvas, boa tarde. Alexandra Monteiro, da TVI. O senhor acabou de anunciar um choque reformista. Foram as palavras que usou. Mas este choque reformista vai mexer com muitas coisas com as quais a população lida diariamente. As freguesias, os municípios, enfim, a administração local, que, como disse, são tão importantes na vida destas pessoas. Não teme que este choque reformista seja um choque muito violento para a vida das populações, sobretudo do interior? Esta é uma grande reforma estrutural. E fazemos-la com a convicção, com o conhecimento de que vai ainda tornar mais próximo do cidadão aquilo que é hoje o papel do poder local. Significa também um novo ciclo, uma nova visão do poder local, numa perspectiva de desenvolvimento social fechado, que foi este ciclo infraestrutural no nosso país. Hoje as autarquias têm que ter competências novas e meios para poder estimular o emprego, para poder criar condições para que as empresas se instalem nos seus concelhos. Nós entendemos que as autarquias também têm que ir mais longe na área do apoio social. Há aqui uma valorização do poder local. O poder local foi muito importante ao longo destes anos na democracia portuguesa. É hoje chegada a hora de, com esta reforma, dar-lhes ainda maior, um novo impulso. Aos municípios fundirem-se entre si voluntariamente, acredita que ela vai ter uma aceitação por parte dos municípios? O caminho é um caminho que tem que ser feito a dois momentos. Vamos iniciar nas freguesias, estimularemos também em relação aos municípios. Em paralelo, tive a oportunidade aqui de o dizer, que não mais será por base associativa, vamos, por lei da Assembleia da República, criar as condições necessárias para que aquilo que são hoje as comunidades intermunicipais venham a ser uma realidade mais sólida, com competências e com meios para poder atingir aqueles que são os seus fins. Nós entendemos, e vamos traduzir aquilo que tem sido assumido em Portugal ao longo dos últimos anos, que a escala traz
eficiência na realização do serviço público. Já tivemos a oportunidade de conversar com parceiros, ouvimos o Sr. Secretário de Estado da Administração Local e Reforma Administrativa, já teve a oportunidade de dialogar, de ouvir, de estudar, de pedir sugestões a várias entidades, a várias personalidades. Esta é uma reforma ambiciosa, naturalmente que o é, por isso eu comecei por dizer que era um choque reformista, porque esta é uma verdadeira reforma estrutural. Estou convencido que no fim do próximo ano Portugal terá um Estado local mais ágil, mais eficiente e com maior proximidade do cidadão. E por isso também eu disse que é muito importante ouvirmos todos os partidos com assento na Assembleia da República, em particular um maior partido da oposição. E também aqui assumimos que tudo o que tem a ver com a lei eleitoral, com a democracia, com as regras da democracia local, vai ser assumido pelos partidos que sustentam a coligação, pelo PSD e pelo CDS, que também ouvirão os outros partidos e tenderão, naturalmente, com o Partido Socialista, a criar condições. Esta é uma reforma para ser eficiente, é uma reforma para ser justa, é uma reforma para ser equilibrada. E temos os passos bem definidos, eu diria, temos os passos claramente definidos em cada um dos seus 4 pilares. O pilar do setor empresarial local, o pilar da organização do território, o pilar da gestão municipal e o pilar da democracia local. Esta reforma, como disse, é uma reforma de gestão, de território e política. E tem estes 4 pilares. Paula Cravina, do Diário Económico. Eu gostaria de saber porque é que se decidiu não incluir uma disposição que reduzisse substancialmente não só o número de freguesias, mas também de municípios, uma vez que isso também está previsto no memorando da Troika. Queria também saber quantas freguesias é que vão ser extintas e se vai haver algumas medidas concretas de estímulo à aglomeração de municípios. Sabe que eu tenho o memorando da Troika permanentemente na minha secretária e até o trago sempre para o Conselho de Ministros e, portanto, não diz extinguir freguesias, nem conselhos, diz extinguir autarquias. E nestas matérias temos que ser rigorosos. Portanto, não existe no memorando de entendimento que foi assinado o princípio de extinguir municípios. Portanto, vamos pôr de lado aquilo que é uma ilusão e que não existe. O que existe é a extinção de autarquias. E é esse caminho que nós estamos a seguir. E este será um caminho de profunda abertura à sociedade com um objetivo bem definido. Sabemos aquilo que queremos, sabemos para onde vamos, mas também sabemos ouvir. E vai ser esse caminho que vai ser seguido agora ao longo dos próximos meses. O Sr. Secretário de Estado vai ter a oportunidade, e eu também, pelo país inteiro, ouvir entidades, participar em debates, estimular sugestões, porque só quem sabe ouvir sabe aquilo que são os seus objetivos. E essa é a nossa atitude ao longo deste projeto. Esta é uma reforma que tem sido sucessivamente adiada. É uma reforma que exige coragem, mas é uma reforma que Portugal precisa. Esta reforma estrutural, volto a dizer, uma profunda reforma estrutural, vai ser feita e vai ser feita gerando consenso, porque ela tem um objetivo claro, servir melhor o cidadão. Tem a ver com quantas freguesias é que vão ser extintas e se vão estar previstas medidas concretas para que os municípios se fundam. Vai haver uma matriz que vai definir a extinção, fusão de freguesias, será a seu tempo público. Nós já temos o livro verde, está concluído, vai haver um livro verde sobre a reforma administrativa que vai poder permitir lançar o debate de norte a sul, do interior ao litoral. Este não é um debate feito nas costas da sociedade. Não é uma reforma feita nas costas da sociedade. Esta é uma reforma que tem um rumo, mas que também tem um objetivo, que é o de apelar à participação e de apelar à partilha. Nós sabemos aqueles que são os critérios, tanto para as freguesias, como para os municípios, como para as entidades supramunicipais, que hoje já existem com base associativa e são 28. Nós entendemos que seria saudável, e sabemos que é saudável que sejam menos entidades, e não vai ser mais por base associativa, vai ser por lei da Assembleia da República, com tudo o que isso representa de direitos, deveres e responsabilidade. Liliana Valente, do jornal I.
Relativamente aqui, perguntava-lhe, disse que ia haver uma conversa com os outros grupos parlamentares. Pergunto-lhe se já se iniciou a negociação com o PS, uma vez que é necessária a aprovação por 2/3 para mexer, quer em leis, a lei eleitoral, quer na lei das finanças locais. E perguntava-lhe, relativamente à lei das finanças locais, se já há algumas medidas que estejam pensadas, uma vez que não está aqui. Mas, segundo o memorando, tem de haver uma redução nos próximos 2 anos da transferência das verbas para as autarquias. Perguntava se já há alguma medida nesse sentido. A lei das finanças locais não necessita de dois terços. A lei dos eleitos locais, sim. A lei das finanças locais, não. A redução não decorre só da lei das finanças locais. Já se vai verificar uma redução também neste próximo orçamento. Portanto, não decorre da lei das finanças locais. O que decorre é uma nova filosofia, um novo modelo, uma nova visão do financiamento da administração local. Isso sim, é mais ambicioso do que uma mera cosmética. Naturalmente que ainda não se iniciaram negociações. Pela primeira vez que o Conselho de Ministros pronunciou foi hoje, aprovado um projeto de resolução com as linhas gerais da reforma, e a partir de hoje inicia-se todo esse processo com a Associação Nacional de Municípios, a Associação Nacional de Freguesias, os partidos, a sociedade. Esta é uma reforma necessária e, como reforma necessária que tem que ser feita em conjunto com a sociedade, ouvir a sociedade e aceitar as sugestões da sociedade. Ministro Henrique Almeida, da Bloomberg, pode-nos dar uma ideia de quanto é que esta reforma da administração local poderá poupar aos cofres do Estado? Se é que tem alguma estimativa? Temos estimativas máximas e estimativas mínimas, mas estas matérias exigem rigor. E em matérias de rigor não devemos pronunciar sem ter a certeza absoluta, e essa certeza absoluta só a teremos na fase final da reforma. Sabemos que as autarquias portuguesas vão ter ganhos e ganhando eficiência. O objetivo aqui é um compromisso com a eficiência. Esta reforma é um compromisso com a eficiência. E é esse o objetivo que nós temos em relação à administração local. Inês Lima, da Agência Lusa. Qual é que é o calendário do Governo para a aprovação e para a entrada em vigor da nova lei eleitoral para as autarquias locais? Como sabemos, teremos eleições autárquicas em 2013. Será extraordinariamente positivo e salutar que essas eleições sejam feitas com novas regras. Novas regras essas, celebro aqui, que têm sido adiadas sucessivamente, mesmo vivendo as circunstâncias de existir um unanimismo muito significativo na sociedade portuguesa de que essas mudanças deveriam ser assumidas e que deveriam ser realizadas. Não foi possível até hoje. Estamos conscientes que num pacote mais vasto, na perspectiva de uma reforma estrutural, numa perspectiva de abertura à mudança, de um compromisso de eficiência, que será possível fazer esse entendimento, e para esse entendimento, naturalmente, que tem que haver duas partes. Só há casamentos quando o sim é dado pelos dois lados, neste caso pelos três lados. Temos, de um lado, a proposta e a posição de dois partidos que governam o país, que têm a responsabilidade de ser os partidos maioritários, e depois, nessa matéria, conversaremos com o Partido Socialista, e eu estou profundamente convencido que não é difícil, não será difícil encontrarmos pontos de entendimento. A situação do país assim o exige, e os autarcas de ambas as forças também não deixarão de dar o seu contributo para a mudança. Nós queremos muito que os autarcas participem também neste processo, e estamos convencidos que a partir do segundo semestre de 2012 será possível ter concluído todo este processo. Como disse, é um processo longo, vasto, profundo e muito participado. Obrigado. Eu agradeço ao Sr. Ministro. Com a indicação que vos dei há pouco, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado vão ter que se ausentar, e nós continuaríamos este briefing. E continuávamos dando eu a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna, que irá fazer a apresentação da proposta de lei, do decreto-lei que foram hoje aprovados no Conselho de Ministros, relativo à transferência de competências dos governos civis para outros órgãos da Administração Central. Muito obrigado, boa tarde a todos. O Conselho de Ministros acaba de aprovar um decreto-lei e uma proposta de lei que vai ser remetida à Assembleia da República
de reafetação das competências que até agora estavam cometidas aos governos civis. Com a aprovação destes 2 diplomas, na prática, o Conselho de Ministros acaba hoje com os governos civis. Eu queria aqui recordar que o Governo, logo no início do seu mandato, assumiu a decisão de não nomear novos governadores civis e mandatou o Ministro da Administração Interna para, até 15 de outubro, concluir o processo legislativo de reafetação das competências dos governos civis. Foi isso que hoje, com alguma antecedência em relação ao prazo limite que estava previsto, acabamos de fazer em Conselho de Ministros. Eu queria, no entanto, sublinhar sobre esta matéria um triplo significado que encerra esta decisão do Conselho de Ministros. Em primeiro lugar, dizer que, com esta decisão de hoje, o Governo cumpre um importante compromisso político que tinha assumido. E queria recordar que, pelo menos há 10 anos, se fala em Portugal da vontade de extinguir os governos civis. De adiamento em adiamento, fomos passando o tempo, fomos, em alguns casos, deixando que as coisas não tivessem a consequência que, do ponto de vista do discurso político, se dizia que devia ter, e coube a este Governo, hoje, concluir este processo dos governos civis. Desde há 10 anos que muitos cidadãos, eu diria uma maioria dos cidadãos, muitos políticos vêm reclamando o fim dos governos civis, a verdade é que até este momento isso não tinha sido possível concretizar. Esta decisão tem este primeiro significado. O segundo significado é que esta decisão não é apenas uma promessa. Esta decisão encerra em si mesmo uma poupança. Eu quero dizer que, com o fim dos governos civis, extingue-se 106 funcionários que dependiam diretamente do gabinete do Governador Civil, incluindo o Governador Civil, portanto, 18 dos quais eram altos responsáveis da administração pública. Desta decisão decorre diretamente a poupança de 3.150.000 euros, resultante do fim destes lugares, e indiretamente vai propiciar uma poupança adicional de cerca de €500 mil em arrendamentos que decorriam da circunstância da existência de governos civis. Alguns dirão, olhando para estes números, é pouco. E eu, porventura, seria tentado a concordar se não quisesse sublinhar o terceiro significado desta decisão. E o terceiro e último significado desta decisão é um significado, do meu ponto de vista, de relevo. Porque com esta decisão o Governo reafirma o seu firme propósito de reforma do Estado, designadamente numa componente que tem a ver com a extinção de serviços. E é isso que nós aqui acabamos de fazer. Extinguimos 18 serviços no país e reafirmamos, com este significado importante do meu ponto de vista, o firme propósito do Governo prosseguir na marcha de racionalização da administração pública e dos serviços do Estado. E eram estes os pontos que eu queria sublinhar. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram colocar relativamente a estas matérias. Vítor Rodrigues Oliveira, da Antinum. Gostaria de perguntar o que é que acontece aos funcionários que estavam até agora nos governos civis. Muito obrigado. O que acontece aos funcionários está previsto no diploma, como não podia deixar de ser, no quadro daquilo que é a lei em vigor, da mobilidade. Aqueles que pretenderem ser destacados para outros serviços para os quais vão algumas das competências que agora deixam de ser dos governos civis, integrarão os quadros dos serviços para onde são afetas essas competências. Os outros têm um regime que também está hoje previsto na lei, sendo que eu não quero esconder, como de resto julgo que já tinha deixado enunciado
várias vezes que pretendemos que uma parte significativa dos 316 funcionários, porque estamos a falar de realidades diferentes. Os 106 de que eu falei há pouco eram aqueles que decorriam diretamente da existência de governadores civis e dos gabinetes de apoio aos governadores civis. No conjunto dos governos civis existem 316 funcionários. Uma parte substancial destes funcionários, não sei neste momento dizer exatamente o número, porque é um processo que vai decorrer agora, nos termos da lei, serão, em princípio, afetos pessoal, serão integrados como pessoal não policial das forças de segurança. Quero aqui sublinhar este ponto. Desde há muitos anos também se houve a necessidade de reforçar com o pessoal administrativo as forças de segurança, justamente para libertar para as operações, enfim, do dia-a-dia das forças de segurança, enfim, guardas, polícias que estão a fazer hoje esses serviços. Esta é uma oportunidade de fazer alguma compensação nesse reforço das forças policiais, GNR e PSP, e, por via disso, também libertarmos de forma correspondente alguns elementos das forças policiais para reforçar o dispositivo operacional no terreno. Liliana Valente, do Jornal I. Queria perguntar se há alguma quantificação com a poupança que se vai fazer com o fim dos governos civis. E depois tinha outra pergunta que é sobre outro assunto, e peço desculpa. Ontem ficou agendada para discussão no Parlamento, no dia 16, o projeto que regulamenta o saneamento bancário. Queria perguntar se isso foi um assunto tratado em Conselho de Ministros. E se não foi, quando será, uma vez que se já está agendado para dia 16, terá um curto prazo para ser aprovado em Conselho de Ministros? Em relação à primeira parte da pergunta que me cabe a mim responder, os valores são estes, diretos. Mais de 3.150.000 euros em poupança direta de salários, a que acresce meio milhão de euros, portanto 500.000 euros, resultantes de arrendamentos que vão cessar com o fim dos governos civis e com a reafetação de uma parte do património que estava destinado ao funcionamento dos governos civis. Algumas dessas sedes dos governos civis serão destinados num processo que está a ser já conduzido com o Ministério das Finanças, por exemplo, à instalação de comandos distritais, quer da PSP, quer da GNR, a receber serviços da Proteção Civil, do próprio CEF, que estavam hoje em instalações que são arrendadas. No conjunto destas movimentações, nós estimamos que deixaremos de ter que fazer um investimento, enfim, que teríamos que fazer dentro de alguns anos, 7, 8, 9 anos, que era necessário para a instalação desses serviços na ordem dos entre 40 a 60 milhões de euros. Portanto, no fundo, estamos a aproveitar aquilo que são instalações que hoje estavam destinadas para o Governo Civil para lá colocar comandos distritais da GNR, da PSP, serviços da Proteção Civil, serviços do CEF, concentrando o mais possível e aproveitando até ao limite esses espaços e deixando assim também a prazo de ter que fazer investimentos que nós estimamos entre 40 a 60 milhões de euros nos próximos anos, não é num ano só, evidentemente. Não faz mal. Em relação à segunda parte da sua questão, à segunda questão que colocou, de facto o Governo na Conferência de Líderes de ontem pediu a reserva para agendamento para o dia, salvo erro, 16, no Parlamento, de um diploma relativo à matéria que referiu, que tem a ver com o reforço dos poderes de supervisão das instituições financeiras por parte do Banco de Portugal. O diploma continua em preparação, foi analisado, mas não foi ainda aprovado no Conselho de Ministros. Portanto, eu não sei exatamente em termos parlamentares como é que as coisas agora irão decorrer, mas essa reserva de agendamento, em princípio, terá de ficar sem efeito, embora a matéria seja urgente e o Governo conte aprová-la com urgência. Mas, de facto, o assunto hoje não ficou aprovado em Conselho de Ministros, não ficou fechado.
Este diploma, como diz o Sr. Ministro, também foi reservado, também a pedido do Governo, o diploma dos governos civis, e foi aprovado no Conselho de Ministros de hoje e entrará durante a tarde de hoje na Assembleia da República, por forma a permitir a concretização do agendamento também que tinha sido reservado, pedido a reserva, também para dia 16 de setembro. Se há mais uma questão, mais uma questão. Inês Lima, da Agência Lusa. Era para saber, essencialmente, quais são as principais alterações desta proposta de lei sobre o novo Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local. Como sabe, enfim, o teor essencial desta proposta de lei é do conhecimento, digamos que ela foi aprovada politicamente primeiro para permitir a negociação sindical no início do mês de agosto passado. Durante 3 semanas procedeu-se, nos termos da lei, à negociação com os sindicatos, a quem foi entregue o anteprojeto, portanto o anteprojeto que tinha sido originariamente validado pelo Governo é público. Na sequência dessas negociações sindicais, houve alguns acertos que decorreram dos contactos com os sindicatos, alguns acertos no diploma, mas no essencial o modelo, que é o modelo de fazer acabar a situação que atualmente existe na legislação, que é o modelo de nomeação por escolha livre por parte dos membros do Governo, dos altos dirigentes da administração, passa para um modelo de concurso. E um modelo de concurso que é todo ele desenvolvido e fiscalizado por 2 entidades independentes do Governo, de resto a fiscalização até sob a dependência direta da Assembleia da República, para se operar aqui aquilo que está no programa de Governo e que é o objetivo essencial desta reforma, que é permitir uma desgovernamentalização e despolitização dos altos dirigentes da administração pública, por forma a melhorar a sua eficiência, credibilidade e também a transparência em todo o processo de seleção que tem que ver com os altos dirigentes da função pública. Portanto, nessa parte, de resto, a opinião, a maneira como decorreram as negociações sindicais, como os senhores jornalistas devem ter conhecimento pelo acompanhamento que fizeram dessas mesmas negociações, a opinião dos próprios sindicatos foi positiva relativamente a esta alteração de paradigma e, portanto, esse paradigma mantém-se e a proposta que dará entrada hoje à tarde ainda na Assembleia da República manterá, como poderão depois verificar, o essencial dos objetivos desta reforma. Há alguns acertos, são acertos de natureza pontual, mas que não alteram o essencial do paradigma. Se não há mais nenhuma questão, agradeço aos senhores jornalistas, bom almoço.